dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. E saúdo a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nesta certeza de que Deus nos ama é que realizamos este culto em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ouçamos o primeiro hino desta manhã: Deus amou ao mundo. Senhor nosso Deus, Tu sabes que sem Ti andamos sem rumo por esta vida, nos sentimos abandonados, cometemos erros, nos perdemos inclusive para a eternidade. Por isso, Te pedimos, guia-nos, sê o nosso bom pastor, guarda-nos das tentações, ajuda-nos a nos defender do maligno, ajuda-nos para que nossos corações sejam livres de todos os maus desejos, que nossas mentes sejam livres dos maus pensamentos e nossas ações sejam de amor, bondade
e paz, como tu nos ensinastes. Conduze-nos por esta vida até a eternidade contigo. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Nós ouvimos o próximo hino da nossa celebração, Em Nada Ponho a Minha Fé. Irmãos em Cristo, o texto bíblico que vem a nós neste segundo domingo do tempo da Quaresma está em Filipenses capítulo 3, versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1. Diz o texto: Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidamente eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse texto de Filipenses vem a nós neste tempo de Quaresma, porque o tempo de Quaresma nos convida a reflexão, a olharmos para nós mesmos, a olharmos para a nossa conduta, a reconhecer nossos erros e mudar os rumos daquilo que está errado em nossa vida. O texto de Filipenses fala justamente dos erros cometidos por cristãos da comunidade de Filipos. Paulo fala de pessoas que participam da comunidade, que são pessoas cristãs, e diz que dentre estas pessoas há muitas que, pela sua maneira de viver, são inimigas da cruz de Cristo. Ou seja, o inimigo do próprio Cristo está dentro da comunidade cristã.
E qual é a característica destas pessoas? Se nós formos ler na tradução na linguagem de hoje, no versículo 19 diz que o Deus deles são os desejos do corpo. E esta tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, dá uma conotação sexual no português. Mas no texto da tradução que nós lemos há pouco, a tradução mais antiga de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, está escrito que o Deus desses cristãos é o próprio ventre. E esta tradução de Almeida é a mais correta, pois no original grego no qual o Novo Testamento foi escrito, a palavra que consta é koilia, e koilia em grego significa estômago, ventre. Nós falamos dessas pessoas nos dias de hoje, dizendo que são pessoas que só pensam no próprio umbigo. Ali onde está o umbigo, está o ventre, o estômago. Ou seja, essas pessoas só se preocupam consigo mesmas, em um egoísmo puro. Nada mais que preocupar-se com o seu bem viver, ter conforto, comida, bebida à vontade e não se preocupar mais com os outros, não estender mais a mão, não ser mais solidário. E estas pessoas, como disse há pouco, pertenciam à comunidade de Filipos. E essas pessoas pensavam: eu estou salvo, Jesus já me salvou e nada mais me resta fazer, é só esperar a volta de Cristo, a eternidade. E enquanto eu espero, nada melhor do que viver bem. Vejam, esses cristãos ignoram completamente o modo de viver de Jesus e o que ele nos ensinou. Jesus estava sempre com as pessoas, estava conversando, estava aconselhando, estava abraçando, ajudando, dando esperança. E também gostaria de lembrar a vocês as palavras do reformador Martinho Lutero. Ele escreve: o cristão permanece vivo só em função de ser uma ajuda para outras pessoas. Se assim não fosse, tão logo alguém tenha sido batizado e começasse a crer, Deus poderia tirar a sua vida. Mas Deus o deixa viver para que outras pessoas sejam trazidas à fé. O egoísmo e o individualismo está cada vez mais exacerbado em nossos dias. O número de pessoas cada vez mais fechadas em seu próprio mundo e que pouco se importam com o outro está crescendo cada vez mais. E isso reflete-se também na igreja, na participação das pessoas na comunidade. Cada vez menos pessoas indo à igreja, não somente na nossa, mas também nas demais igrejas. E a modernidade com a tecnologia avançada está ajudando nisso. Nada contra a tecnologia, ela nos ajuda e muito. Mas agora há a possibilidade de você ligar o seu celular, ligar a sua televisão e assistir o culto, a missa, a meditação em casa. Não é mais preciso ir na igreja. Mesmo que eu possa me locomover, mesmo que eu tenha condições de ir até lá e ter convívio com os irmãos e irmãs na fé. A tecnologia, ela nos ajuda sim, quando eu estou impossibilitado, quando eu não posso ir à igreja naquele dia de culto, quando eu não tenho condições, seja por qualquer motivo que for, de estar presente na comunidade. Aí a tecnologia sim,
ela vai nos ajudar, porque vai trazer a palavra de Deus para mim, lá em casa, e aí eu estarei sendo alimentado na fé. Mas a tecnologia não pode substituir o convívio com irmãos e irmãs na fé, quando eu posso estar lá presente. E um empurrãozinho nessa direção foi também dado pela pandemia da Covid. Hoje é possível viver muito bem sem sair de casa. Tudo é possível pedir pela internet, tudo vem à porta da nossa casa. E você também fica sabendo de tudo estando na própria casa. Então a pessoa, ela já não quer sair mais de casa para fazer as coisas, e também não quer mais sair de casa para o convívio com irmãos e irmãs. Esta é uma herança que nós recebemos da Covid, e é preciso fazer um esforço para mudar isso e estar com aqueles que conosco convivem. Neste contexto, a Igreja de Jesus Cristo está na contramão da história e do que acontece. A Igreja tem como sua característica principal reunir pessoas presencialmente, as pessoas estarem uma na presença da outra, estar junto com o irmão, com a irmã, abraçar este irmão, abraçar esta irmã, olhar para ela, conversar com esse irmão, com esta pessoa, conviver, abraçar, estar ao lado, partilhar momentos de alegria, de dor, celebrar a vida. Quando estamos em interação, quando estamos junto com os demais no convívio diário, na comunidade, sentimos a dor e também a alegria do outro. Isso nos faz sensíveis àquilo que se passa com o outro e nos ajuda a não ter nosso umbigo como nosso Deus. Nos ajuda a não pensar somente em nós mesmos. Assim, quando o nosso irmão precisa de nós, estendemos a mão. E quando ele está feliz, nós abraçamos e festejamos a vida com ele. Por isso, Quaresma é o momento de pararmos, de olhar somente para o nosso próprio umbigo. É hora de parar e fazer uma avaliação. Como disse no início da celebração, da minha reflexão, Quaresma é tempo de olhar para o Cristo crucificado. Jesus não teve como seu Deus o próprio ventre. Ele tinha o Pai, Deus, o Criador, como o seu orientador, o seu Senhor, o Senhor da sua vida. E isso se revelou de forma clara no jardim do Getsemane, quando Jesus Cristo teve a tentação de pensar somente em si mesmo, no seu próprio umbigo, e pediu: Deus, afasta de mim esse cálice de sofrimento, ou seja, eu não quero ser crucificado. Ali ele caiu sim na tentação de querer pensar somente em si mesmo. Mas depois de fazer esse pedido a Deus, passado alguns momentos, ele novamente olhou para o Pai e se submeteu à vontade de Deus, dizendo: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se Jesus tivesse pensado somente em si mesmo, se olhasse somente para o seu próprio umbigo, como diz Paulo, se o seu Deus fosse o seu ventre, você e eu estaríamos perdidos para a eternidade. A humanidade não teria salvação. Jesus levou o altruísmo, a misericórdia ao seu ponto extremo. Perdoou até aqueles que o estavam matando, ao dizer, pendurado na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso, eu convido você
a olhar para si mesmo e ver como você está conduzindo a sua vida. Eu lhe pergunto, eu sou escravo do meu próprio ventre? E você também deve se fazer esta pergunta. A seguinte pergunta que você deve se fazer e que eu também devo me fazer é: eu penso somente nas coisas deste mundo e em me satisfazer, comer bem, beber, ter o meu conforto? É somente isto? Eu esqueço de ajudar aqueles que estão ao meu redor e que precisam de mim? Eu me esqueço de me alegrar com aquele que está ao meu lado, de abraçá-lo quando ele está feliz? Porque a pessoa que está ao meu lado se sente feliz também quando eu estou feliz com ele, por uma conquista, por uma alegria na vida. Eu estendo a minha mão ao meu familiar que está em dificuldade. Eu participo e ajudo a minha igreja, a minha comunidade, ou eu fico em casa somente, mesmo podendo estar lá na companhia dos meus irmãos e irmãs na fé? Deus nos convida a uma verdadeira vida com Cristo, seguindo os ensinamentos que Ele nos deixou. E o apóstolo Paulo nos exorta no final do texto em que lemos: continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. E gostaria de fazer também esta colocação no texto de Almeida: amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. E gostaria de convidar para ouvirmos o próximo hino da nossa celebração, Foi na Cruz. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz.
Convido para curvarmos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Eu faço a oração e depois oramos juntos o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras do apóstolo Paulo que chegam ao nosso coração e nos alertam a olhar para os ensinamentos que tu nos deixastes na Sagrada Escritura, para os ensinamentos e os exemplos de vida que Jesus Cristo deixou e que também estão relatados na Sagrada Escritura. Que não façamos do nosso ventre, do nosso umbigo, o nosso Deus. Que não sejamos individualistas e egoístas a tal ponto de nós não enxergarmos mais o irmão que está ao nosso lado para partilhar com ele a sua vida, quer na alegria, quer na tristeza, e que assim nós possamos nos fazer presentes em nossa comunidade, em nossa igreja, nos dirigir ao templo da nossa comunidade quando ela está celebrando a sua fé e assim abraçar o irmão, a irmã que tem esta mesma fé e ali louvar a Ti, ó Deus, e ali também ouvir a Tua palavra de orientação, de consolo, de esperança. Nós queremos pedir-te que nós possamos fazer esta avaliação de nossa vida neste tempo de Quaresma e que possamos corrigir os erros e nos converter, fazendo de nossa vida uma vida cada vez melhor, de acordo com a Tua vontade. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Creia sempre.